Olá, queridos irmãos e irmãs, paz e alegria. Hoje, sábado, nesse final de semana, tempo da Quaresma, aí em comunhão com a campanha da fraternidade que nos convida ao diálogo, ao ecumenismo, apesar das polêmicas da turminha conservadora, mas vamos lá caminhando em paz, pedindo a Deus que nesse dia 6 de março, Deus possa guiar e iluminar o nosso coração. E o evangelho que nós temos é de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3, de 11 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai um anel no seu dedo e sandálias aos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começou a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto da casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou: O que está acontecendo? O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu irmão que voltou. E teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com muita raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tanto tempo, tantos anos, jamais desobedeci uma ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chega esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho gordo, cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dizia Gandhi, de olho por olho, dente por dente, o mundo acabaremos cegos e sem dentes. Na regra do olho por olho, dente por dente, um dia a gente acabará cegos e sem dentes, dizia nosso Mahatma Gandhi. Essa é a parábola chamada parábola do filho pródigo, mas o título mais indicativo seria a parábola do Pai misericordioso. Mas como a gente gosta de olhar para o que não presta, a gente resolveu dar o título de parábola do filho pródigo, porque às vezes a gente tem dificuldade de olhar o que presta. Mas a figura mais importante é o pai. A figura mais importante não é o filho. O filho nós sabemos quem é, somos nós. Tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho, somos nós. O problema é o pai. O pai que é difícil a gente observar. E nós vamos observando essa parábola, que é o coração de Lucas. O coração de Lucas está no capítulo 15, que tem 3 parábolas da misericórdia, e a terceira é esta, chamada a parábola do Pai misericordioso. Então, nós temos essa parábola muito conhecida e muito bela, que a gente pode dividir em 4 momentos. O primeiro momento, muito simples, é o pai com o filho. Nada mais interessante que um filho novo, adolescente, sei lá, arrogante, chega no pai,
dai-me a parte da herança que me cabe. O problema é que a herança era sempre do primogênito, era sempre do primogênito. Então o que nós temos assim? Ele está pedindo algo que não é direito dele, porque a herança é do primogênito, e ao mesmo tempo, quando você pede uma herança, é porque a pessoa morreu. No coração desse filho, o pai já não tem valor nenhum. O pai morreu, porque a herança, pela lógica, é algo que você recebe depois que a pessoa morre. Herança é algo distribuído depois que a pessoa morre. No coração do filho mais novo, o pai está morto. Então eu quero a parte que me cabe, porém não cabia, mas o pai respeita. O pai respeita. Você quer isso? É isso que você quer? Tá bom. O pai dividiu tudo e passou um tempo, esse menino cata tudo e vai embora e entra numa vida desenfreada. Esse é o primeiro momento. É o momento em que nós queremos arrancar de Deus tudo que Deus tem, pegar para nós. É o momento em que nós queremos colocar tudo que Deus tem para nos servir. É o momento em que a vida fica desenfreada. É o momento que eu acho que eu tenho que realizar e ter tudo no mundo. E aí vem aquela velha questão, que adianta você ganhar o mundo inteiro se você perder a sua própria vida, né? O segundo momento, a segunda cena que nós temos é só do filho sozinho. Numa vida desenfreada, muita farra, muita festa, dinheiro no bolso. Só que quando a gente só gasta e não ganha, quando a gente só gasta, chega um momento que acaba. Principalmente se a gente gastou aquilo que a gente não ganhou. Ele não trabalhou para ter herança, o pai que deu a herança para ele. É uma coisa que ele não tinha direito, mas acabou tendo. Acabou. E há na região uma grande crise, uma grande fome. Esse que agora não tem mais nada, perdeu tudo, ele é obrigado agora a trabalhar para poder sustentar. Só que o trabalho que ele consegue é o trabalho mais humilhante e mais impuro possível. Para um judeu cuidar de porcos e querer dividir a comida dos porcos, significa você entrar no estágio mais degradante humano. É a pior coisa que o ser humano. É o que a gente chamaria de fundo do poço. Então esse cara que viveu essa vida, acabou e agora tem que trabalhar para comer, e chega um pouco, a única coisa que ele consegue é cuidar de porcos e querer comer a mesma comida dos porcos, lavagem, mas na realidade não era lavagem, era uma coisa que eles davam para os porcos, mas nem aquilo que os porcos comiam dava para ele. E aí, claro, né, quando o estômago aperta, quando o estômago dói, nós somos muita coisa na vida até a hora que o estômago aperta. Na hora que o estômago aperta e a fome chega e a comida acaba, nós nos tornamos violentos. A gente entra na lógica da selvageria. Por isso, quando a gente tem uma grande crise, o pessoal saqueia supermercado porque está saqueando comida. Está saqueando comida. Então, o que nós temos agora? Quando essa segunda cena, só esse filho sozinho e o estômago dói, ele lembra que tem pai. Mas ele lembra que tem pai, mas ele lembra não do pai. Ele lembra como que o pai trata os seus empregados e como que ele está sendo tratado. Meu pai dá pão com fartura para os empregados dele. E eu sou um empregado, eu não tenho pão com fartura. O meu pai, que eu larguei, que eu peguei a herança, que eu saí de casa, que eu dava ele como morto, porque eu queria a minha herança, eu queria minhas coisas, esse pai está vivo ainda e ele trata os empregados dele com fartura. E eu sou empregado e não estou tendo nem isso, nem comida de porco eu estou tendo. Nem a comida dos porcos, nem sentar à mesa dos porcos eu posso nessa vida. Vou me levantar. E elabora um discurso de perdão. Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos seus empregados. Pelo menos eu vou ter pão com fartura. Não é que ele se arrependeu, ele só está querendo sobreviver. Não é que ele, perdão pai, não. Eu quero ser empregado seu para comer, porque aqui nem comida eu tenho. Não é que o jovem se converteu e virou santinho, não. Ele voltou para o pai porque ele quer garantir pelo menos o pão de cada dia. Ele quer pelo menos comer. E ele volta. Temos agora a terceira cena que volta ao encontro do pai com o filho. Dá a impressão que o pai nunca perdeu a esperança de que o filho voltasse, mas ele não foi atrás. Deus às vezes não vai atrás da gente, viu? Não é sempre que Deus vai atrás da gente, não. De vez em quando Deus não vai. Deus às vezes não vai atrás da gente. E o pai não foi atrás do filho, mas ele olhava para o horizonte na esperança de que esse filho voltasse, na esperança de que ele se convertesse,
na esperança de que ele reconhecesse que ele tem pai, tem casa. E chega um momento que esse pai vê esse cara, viu, de um modo possivelmente sujo, viu, rasgado, mendicante, alguém que tratava de porcos não estaria limpo, estaria extremamente sujo, estaria extremamente degradante, cheirando mal. E o pai o vê de longe, o pai nem espera ele chegar em casa, ele sai correndo. É interessante que o comportamento do pai em relação ao filho é comportamento de mãe. Por isso que a gente fala que Deus é pai com coração de mãe. Porque os gestos do pai é o gesto de mãe. É mãe que corre atrás de filho, é mãe que abraça, beija, é mãe que prepara roupa, é mãe que faz comida, é mãe. O pai se comporta como mãe. Viu? E ele faz o discurso, mas o pai nem escuta e nem deixa terminar. Pai, pequei contra o céu, contra ti, já não posso mais ser chamado teu filho. O pai já interrompe, manda ele ficar quieto, chama os empregados, coloca roupa nesse menino, põe esse anel aqui, põe sandália, mata aquele novilho gordo. Viu? O que o pai fez com o filho? Primeiro, o pai não aceitou que ele falasse para ser tratado como empregado. O pai não aceitou que ele falasse que fosse entregado como empregado. Segundo, o pai deu uma túnica para ele, a melhor, quer dizer, vestiu o filho. Viu? Vestir quer dizer devolver a dignidade. O ser humano que anda nu, ele não tem muita dignidade. O ser humano que anda com pouca roupa, a gente já olha com certo suspeito, né? Então, o que é? Devolveu a dignidade. A família tinha um anel. E esse anel dava autoridade para falar em nome da família. Igual um casal tem uma aliança, que um pode falar em nome do outro. Eu sou casado com fulano e eu posso falar em nome dela. Então a família tinha um anel. E esse anel dava até autoridade para vender os bens da família. Esse anel te dava autoridade para você movimentar a família, falar em nome da família e até dispor de bens da família. O pai dá um anel de poder da família para o filho que voltou. E das sandálias, porque escravo anda descalço, homem livre anda de sandálias. Então o pai devolveu a dignidade, deu a autoridade novamente da família para ele e deu a liberdade. Vamos fazer festa, vamos fazer churrasco, vamos tomar cerveja, tomar vinho, vamos farrear. Seria muito bom isso aí, nada melhor do que o filho rebelde que faz bagunça, vai, perde tudo, se dá mal, volta e o pai acolhe e vamos refazer a vida e seguir. E o pai disse, esse meu filho estava morto, voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. O pai vê o filho na lógica da ressurreição. O pai vê o filho na lógica da morte que ressuscitou, da perdição que nos leva ao encontro. Surge a quarta cena, que é o encontro do pai com o irmão mais velho. O irmão mais velho está aí no campo trabalhando, e aí ele chega de perto, de longe, escuta barulho e manda dizer, o que está acontecendo aí, que eu não estou sabendo. Aí vem o empregado e diz, seu pai, é seu irmão que voltou e seu pai o encontrou com saúde. O empregado não tem noção da morte e vida e da perdição e do encontro. Encontrou ele com saúde. E o menino fica furioso, revoltado. E aí o pai tem que sair, ir ao encontro do outro filho. O diálogo é muito duro, mas na nossa cabeça a gente pensa que o irmão mais velho está certo. Não está não. As palavras dele o condenam. Eu sempre obedeci e fiz tudo o que você quis, sempre cumpri as suas ordens. Eu sempre te obedeci. Ele nunca foi filho, ele sempre foi empregado. Ele sempre foi empregado. E condena o pai, porque o pai acolheu e recebeu o filho. Agora chega esse teu filho que gastou tudo que você tinha com prostitutas e farra, e você mata o novilho. Você nunca fez isso para mim. Você nunca fez isso para mim. É o protesto do filho. O senhor está me devendo. O filho mais velho está dizendo isso. O senhor, que é pai, está me devendo. Esse seu filho estava te devendo, o senhor não cobrou nada dele. Pelo contrário, fez festa. E agora é o senhor que está me devendo. E aí o pai diz, olha... E é interessante que o filho mais velho não chama o outro de irmão, chama teu filho. Ele não é meu irmão. E o pai disse, esse teu irmão estava morto, voltou a viver, estava perdido. E a gente tem que comemorar isso, rapaz. A gente tem que comemorar isso. É o teu irmão.
era o teu irmão, que estava morto e voltou a viver. E isso tem que ser comemorado. Tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. A gente sempre esteve juntos, mas você sempre está se comportando como empregado. Por que Jesus conta essa parábola? Aí a gente tem que ler os primeiros versículos. O que nós temos? Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Os publicanos e pecadores é o filho mais novo que escutam a Jesus. Os fariseus e os mestres da lei que criticam a Jesus é o filho mais velho. E o pai é Deus. O pai da parábola é Deus. Então nós temos, os fariseus e os mestres da lei que criticam a Jesus e por isso critica o pai, que critica a Deus. E por que Deus é criticado? Por ser misericordioso com alguém que fez bobagem na vida, mas se arrependeu e voltou para casa e queria ser só um empregado. Então o filho condena o pai por ter sido bom. Por ter sido bom. O filho mais novo fez bobagem, queria só ser um empregado. E o pai tem que correr atrás dos dois. Tem que acolher o que fez bobagem, tem que chamar a atenção. E a parábola termina com uma grande questão. Até hoje nós não sabemos se o filho foi ou não foi para a festa. Até hoje nós não sabemos. Não diz. A parábola encerra com essa dúvida e essa questão. Se nós aceitamos ou não ir para a festa de um Deus que é misericordioso, que respeita quando a gente quer tomar posse da herança dele, mas que sempre está de olho no horizonte, na esperança que a gente volte. Que Deus nos abençoe, que sejamos misericordiosos e olhemos com carinho para a figura do Pai. É o Pai que deve nos chamar a atenção, porque o resto nós somos nós mesmos. A gente que é o filho mais novo e nós que somos o filho mais velho também. Um abraço e até mais.